para a gente entender como que o senhor chegou a se tornar profeta, assim. Qual que é a história do senhor dentro da igreja, né, até chegar à situação atual que o senhor se encontra. Assim, eu vou contar uma breve história aqui, para não me alongar. Eu não tinha noção do que era ser um profeta, né? Eu sabia que existia o chamado, que havia um chamado de um profeta, mas não sabia que era para mim. Eu, na minha história, eu não conhecia meu pai. Fui criado somente com a minha mãe, e com 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, ela descobriu um câncer de útero. Enfim, passou um ano e pouco no hospital se tratando. Posterior veio a falecer. Só que antes, quando ela estava ainda em período de tratamento, o irmão cruzou lá em casa e disse: vamos para a igreja. Vamos para a igreja hoje, a tua mãe está doente, vai lá buscar pela tua mãe. E aí, eu tinha 9 anos, eu tinha 8 anos naquela época, não conhecia assim o que era Deus, né? Eu sabia que a minha mãe buscava, ia a grupos de oração lá em casa, havia uma comunhão, mas eu não entendia o que era Deus. E quando eu fui naquele culto, eu estava lá com aquelas pessoas, e quase no finalzinho eu lembro que o pastor se levantou, e eu estava na metade da igreja, uma igreja grande, o pastor se levantou: você, rapaz, você passe aqui à frente, eu preciso orar por você. Porque Deus tem uma promessa para a tua vida, mas você enfrentará muitas dificuldades, mas essa promessa vai calar no teu coração. Então, quando eu passei para frente sem entender nada, aquele pastor começou a orar por mim, começou a dizer aquelas palavras que eu era um escolhido, que no ventre da minha mãe já havia uma escolha, já havia uma direção, um desenho para a minha vida, que era servir Ele, ser um pastor, ser um cuidador de almas. Eu jamais acreditaria se eu olhasse hoje para a minha história, né? Se eu olhasse naquela época, aliás, para a minha história, jamais teria como ver, porque você imagina uma criança de 8 anos, o raciocínio dela não é tão avançado como nós vemos hoje. Não tinha acesso à mídia, não tinha acesso à informação. Tudo que a gente via era real, era só que os olhos viam realmente. Então, quando eu ouvi aquilo, eu pensei: ou Deus está ficando louco, né? Ou essa promessa não é para mim. Mas guardei no meu coração, eu sinto que aquilo foi um selo, como se alguém tivesse me dado um soco mesmo no peito. Eu brinco lá em casa com um impacto profundo, né? Foi um impacto realmente profundo que mexeu comigo. E então eu passei por inúmeras dificuldades. Depois eu tive a notícia que ela tinha falecido, né? Uma madrinha minha, num belo domingo, levantei cedo, uma madrinha minha veio e me disse: olha, como é que você está? Eu digo: olha, estou bem, estou esperando minha mãe, né? Está doente. Ela disse: olha, eu tenho uma notícia para te dar, tua mãe faleceu. Então aquilo ali caiu no chão. Naquele momento ali eu senti como se a terra estivesse descolada dos pés realmente. Porque me passou um filme, porque nós éramos em 10 irmãos e um adotado. Só que todos eles conheciam seus pais. Então, estavam todos encaminhados. O único que não conhecia o pai era eu. E eu fiquei naquela separação, sem conexão familiar, por um bom tempo. E depois daquele velório, naquele domingo, de final de tarde, foi me deixado algumas coisas ali. E eu comi aquilo ali por um bom tempo, não sabia cozinhar. Depois uma vizinha nossa que era da congregação me ensinou a cozinhar. Então fui aprendendo as coisas. E aí foi o que impactou a minha vida, foi num trecho onde eu fui largado em uma terra, lá numa localidade muito mais afastada ainda da sociedade, que não era minha família. Eu fui dado àquela família para cuidarem de mim, porque não tinha quem cuidasse de mim. Meu irmão não tinha tempo para mim. Daí o que aconteceu? Eu me senti abandonado. E lá naquela terra, eu tive uma das maiores experiências com Deus e o que realmente o inferno é. Porque às vezes a gente tem umas fantasias que o diabo vem em alta voz, ou vem figurado, ou vem disso, até pode vir. Mas eu vi a materialização da voz do inimigo nos meus ouvidos. Um belo dia lá, o inimigo veio e me acusou: ó, você vai morrer,
porque você precisa encurtar essa história. É muito mais fácil você deixar de sofrer, encontrar a sua mãe e estar perto dela, do que você ficar na terra. Você está abandonado, você não é ninguém, você não tem nada, você é um imundo, né? E dentro daquela terra eu já era tratado como um escravo, claro, não na maneira assim. E ouvir essa voz, ouvindo assim? Ouvindo, parecia que alguém conversava comigo. E aquilo me falava, você é um escravo, você está passando fome, você come o resto da casa, você não é convidado para sentar à mesa porque você não faz parte dessa família. E aquilo assim me impactou, ao mesmo tempo me assombrou aquela voz. E todas as noites antes de eu dormir, eu lembro que eu tinha pesadelos, né, de estar caindo, de estar sumindo em um buraco. E quando começou essa voz, eu lembrei daquele buraco. Daí essa voz nessa tarde, uma tarde lá, passado um tempo, já que a minha mãe tinha falecido, aproximadamente uns 8 meses, essa voz me disse todas essas instruções e disse assim, eu vou te dar toda a dica. Você vai tirar a tua vida. E lá em cima do roupeiro, no canto da tal porta, tem uma arma escondida. Pode ir lá pegar a arma, tá a munição lá, e você tira a sua vida. E aí, eu, com toda aquela instrução, parecia que eu tinha paralisado, eu já não enxergava mais o resto das coisas. Corri para aquele quarto, aquele cômodo, botei a mão bem onde estava, tinha me falado, peguei a arma, peguei a munição e fui para o mato. Então, lá naquele mato, eu cheguei e fiz alguns disparos com aquela arma, porque eu nunca tinha segurado nada. Eu fiz alguns disparos como se eu conhecesse uma arma perfeitamente, né? Sem ter medo de um perigo, de uma lesão. Aí fui para baixo de uma árvore, carreguei o revólver e coloquei embaixo do pescoço, a primeira vez, e eu lembro que eu efetuei um disparo e a arma não falou, não detonou. Você imagina aquele estalo, o silêncio da mata, parece que parou a sua voz. E eu disse, será que eu morri, né? Será que eu morri, eu estou no céu, onde eu estou? É tão rápido Aí eu sei, não morri porque o cachorro está aqui. Né? O cachorro tinha ido comigo. Aí fiz o segundo disparo, não funcionou, botei no peito, não funcionou a arma. Eu puxei a arma em direção ao mato e a arma funcionou 5 vezes. Não era para ser. Não era para ser. Eu carreguei de novo e tentei mais 2 vezes. Sorte foi grande de Deus. Foram 7 tentativas ali naquele momento. Estava decidido. Estava decidido mesmo. Aquela voz tinha me prendido de tal forma que eu estava decidido. E tu muito novo, né, cara? 9 anos, né? Tu tinha 8, 9 anos. Já estava com 9 anos. Muito novo. Eu não tinha conhecimento de arma alguma. Então, por isso que eu digo assim, ó, que há pessoas que são presas na voz. Ela se prende naquilo ali, ela não consegue enxergar mais nada. E foi o que aconteceu comigo naquele dia. Mas, no mesmo momento que eu tentei a segunda vez, a 7ª tentativa, eu senti como se descesse um sopro, assim, perto de mim, e saiu uma voz, não era uma voz assim que eu pudesse ouvir, mas eu senti a voz falar comigo. Ela disse, o que você está fazendo? Por acaso tu esqueceu todas aquelas promessas que foi te dita lá no dia tal, na hora tal, pelo pastor tal? Falou todo. E aqui naquela hora, aquela voz foi retirada de suicídio dos meus ouvidos e entrou a voz da salvação de novo. Ele disse, você não vai morrer enquanto as minhas promessas não se cumprirem. E aí, eu lembro que eu saí aterrorizado, correndo, confundido com todas aquelas coisas. Saí correndo, fui para casa, larguei aquela arma, larguei aquelas munições, revólver e fui dormir. O meu telhado, ele não tinha telhado, era só a cobertura era para cobrir as coisas dos animais, a minha parte era limpa. Então os animais eram muito mais importantes que eu, para aquelas pessoas. Então, mas eu nunca não julgo eles. Amo cada um deles. Tanto que eu vou lá, eu abraço eles. Assim, ó, eu tenho um apego a eles. Porque Jesus me ensinou uma coisa. Perdão. Perdão, ele abre portas infinitas de oportunidades no reino. De conexão com Deus, de você ter acessibilidade ao reino. O perdão é uma das maiores chaves hoje para a minha vida. Foi uma das maiores chaves e continua sendo. Até hoje.
Então, eu cheguei naquele lugar e fiz uma última tentativa que foi me enforcar. Naquele mesmo dia. A mesma voz me impugnou, me acusou de novo. Você não é capaz nem de morrer, você é largado mesmo, você não é capaz nem de tirar a própria vida. E eu lembro que eu fiz um nó de uma corda que até eu tinha conhecimento porque a gente lidava para fora, né? Então eu tinha lida. E eu pendurei aquela corda, coloquei no meu pescoço. Eu lembro que eu escrevi, não tenho uma carta, mas eu escrevi naquela época uma carta dizendo por que eu estava fazendo aquilo. E disse, não, vou encurtar, vou me encontrar com a minha mãe. E me joguei. E quando eu me joguei era tão alto, eu olho para cima assim, eu vi a corda como se fosse um emaranhado se desenhando assim. E eu caí. A única coisa que me restou naquele dia foram os esfolões e mais ou menos umas 2 semanas de dor nas costas. Imagina. E daí aquela mesma voz de impacto veio de novo, só que agora veio com uma pressão porque ela me colou no chão. Assim. E eu senti como se meus ouvidos formigassem e aquela voz falava daí. A voz do Espírito Santo, daí, Espírito Santo, me falando, eu não vou te deixar morrer. Por que tu está fazendo isso? Eu não vou te deixar morrer enquanto eu não cumprir a promessa na tua vida. Eu vou te tirar desse abandono, eu vou te tirar dessa situação de calamidade que você vê, porque era uma situação de calamidade. Não existia para quem eu recorrer, não existia um conselho tutelar lá, não existia um juizado que eu pudesse fazer uma denúncia. Né? Estava abandonado, minha família tinha me abandonado. Mas aquela voz me impactou, me trouxe todo um processo de novo para aquele dia que eu vivi aquele decreto na minha vida. E eu senti assim, ó, como se estivesse ocorrendo um embrulho no meu estômago. E eu comecei a sentir nojo por aquele suicídio que eu tinha tentado, aquela tentativa de suicídio. Né? E aquilo foi me libertando assim, eu senti como se a minha garganta estivesse largando para fora, alguma coisa que não era tocável, mas era algo que saía de dentro de mim. Então foi muito desafiador. Depois eu fui para perto do meu irmão, me levou, eu apanhei muito, passei fome, tive que comer coisas dos animais para poder sustentar minha fome, tive que dormir com um chiqueiro de porcos para poder não passar frio, não tinha roupa, no colégio era rejeitado. Então eu tive assim uma história que eu podia ser a pior pessoa do mundo. Sim. Mas todas as noites vinha, além dessas experiências, vinha uma voz: acalma que o teu tempo vai chegar. Aguenta mais um pouco que o teu tempo vai chegar. Não te apegue às coisas ruins, porque o que eu vou fazer para você vai ser transformador. Não vai ser só na tua vida, vai ser na tua casa, na tua família. Então, veio inúmeros desafios depois dali. Deus me ensinou a perdoar, como eu estava falando. Eu apanhei muito do meu irmão, e teve um dia que era muito frio, estava mais ou menos uma temperatura de menos 1 grau ali, 0 graus, e ele me espancou com uma corda, e aquilo me cortou tão forte, que eu lembro que eu olhei para ele, e senti o desejo assim de me botar, né? A gente diz, me botar, né? E fazer, mas aí Jesus disse assim, ó, o segredo está em você confundir a agressividade, você confundir ele com as atitudes. E agora você vai lá e libera perdão para ele. Daí eu lembro que eu cheguei para ele, cara, eu te perdoo. E aquilo ali, com as costas doloridas, parece que eu fui abraçado assim por um calor tão grande. Aquilo me aqueceu o meu corpo. E eu me senti, parecia que eu tinha crescido uns 2 metros de altura, assim, na frente dele, né? Parecia que eu tinha crescido de estatura e ele ficou me olhando impactado. Não entendeu a reação. Não entendeu aquela reação e nunca mais me bateu. Ei, mas já tava bem crente já, né? Se o cara me dá um pau, menos um pau. Pô, tá louco, tem que ser muito crente. E então, assim, sempre a voz de Deus estava me instruindo. Mesmo, daí você pergunta, tá, mas você não ia à igreja, você não buscava Deus todos os dias. Mas tinha um desenho de Deus na minha vida. E eu percebi, e havia um chamado de profeta para mim dentro do ventre da minha mãe. Tinha uma palavra liberada. Havia uma palavra liberada
um decreto na minha vida. E enquanto não se cumprisse aquele decreto que Deus assinou, que quando um profeta profetiza, Deus assina embaixo. Pode você voar, cruzar multidões, cruzar o oceano, o ocidente, aonde você estiver, Deus vai te achar. E aquela palavra vai se cumprir.